Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor Deus, por este momento que o Senhor nos concede de estar aqui para estudar um pouco mais a Tua Palavra. Senhor, pedimos como sempre que o Teu Santo Espírito venha se fazer presente aqui, Senhor, nos instruindo, nos admoestando, nos exortando, nos ensinando cada dia mais. Abençoa os Teus servos, as Tuas servas que já chegaram aqui neste local, os que estão vindo, aqueles que porventura não podem estar aqui nesta noite, que o Senhor venha abençoar. Abençoa o pastor Johnny, ó Pai, que nessa noite não está aqui, está indo para um velório, que o Senhor venha estar abençoando a vida dele, protegendo a ele, a sua família, livrando de todo mal, Senhor Deus. Também, se tiver alguém enfermo, cura e abençoa poderosamente. Nós queremos te louvar pelo término deste módulo, Senhor Deus, nesta ocasião, que nós possamos de alguma forma ter aprendido algo, Senhor Deus, para levar até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, vamos lá para a nossa última aula do módulo de Teologia Sistemática 3, né? Como os irmãos viram aí, teologia sistemática é um assunto muito grande. Aí hoje um dos alunos, né, uma das alunas me abordou justamente perguntando, né, sobre um assunto sobre isso aí, que está dentro da teologia, né, que é a teologia, a teontologia, que nós falamos aqui. A teontologia estuda a pessoa de Deus Pai, né, e todos os seus atributos. E então nós estamos encerrando aí essa parte de Teologia Sistemática 3, falta aí 2 módulos ainda de Teologia Sistemática, né? E os irmãos viram aí que o assunto ele não se esgota. E hoje estaremos então estudando sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação, né? A doutrina da salvação. Como nós vimos aí na lição passada, a doutrina do pecado sempre vem antes da doutrina da salvação, porque a doutrina da salvação é a cura do pecado, é a libertação do pecado, é aquilo que nós entendemos o que Deus ele fez para que houvesse para que fosse sanado o problema do pecado, né? Então a soteriologia é justamente isso. Vamos aí, Romanos capítulo 10, versículo 9 e o 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e o 10, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Irmãos, aqui essa palavra aqui, ó, salvação, é justamente essa palavra no grego, soteria, tá? Soteria, que nós vamos falar muito sobre isso aqui, nessa 1 hora que nós temos aqui, agora 55 minutos, né? Então nós vamos falar muito sobre essa questão aqui, da soteria. O que é a soteria? Que é a salvação, tá? E aqui nesse texto que nós lemos, irmãos, nós não temos como ficar nele aqui, mas traz alguns assuntos palpitantes, porque aqui Paulo está dizendo: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a salvação, ela não é apenas algo interior, a salvação é algo que se expressa. Eu tenho que confessar, tá?
É por isso que a gente, meus, os assembleianos levam a pé da letra isso. Quando alguma pessoa vem aqui à frente reconciliando ou aceitando o plano da salvação, aqui nós, é como se, alguém vai dizer, é uma indução. Não, não é não, mas é um momento em que ele vai confessar a Jesus Cristo como Salvador, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, então a salvação, ela tem um alvo, o alvo é Jesus, foi Jesus quem morreu na cruz. Então nós temos que confessar a Jesus, e aí ele vai dizer, e em teu coração crer. Então não é só confessar, mas é crer, no coração crer, né? Crer no quê? Que o Senhor Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, irmãos, aqui não dá nenhuma margem da gente pensar assim, talvez eu vou ser salvo. Não, se eu fizer essas duas coisas aqui de coração, aqui diz que é do coração, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou, e eu confessar a Jesus como meu Salvador, eu sou salvo. Tá? É a Bíblia que diz isso, irmão. E versículo 10 vai dizer, visto que com o coração se crê para a justiça, olha o coração crendo aí, irmãos, né? Se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então esse aqui é o processo da salvação, irmãos, é o processo da salvação. Tá? É desse jeito que acontece a salvação. Eu tenho que confessar e eu tenho que crer. Sem isso não tem como ser salvo, tá? E aí nós vamos falar mais algumas coisas adiante. Vamos aqui para uma visão panorâmica da nossa matéria, né? Já vimos aí sobre a criação, a doutrina da criação, a doutrina dos anjos, angelologia, a doutrina do homem, antropologia. Os irmãos me perdoem se tiver uma tossezinha aí, irmãos, é a tosse seca que está me acompanhando aí depois da gripe, né? A doutrina do pecado, hamartiologia, e por fim, irmãos, a doutrina da salvação, soteriologia, tá? E aqui nós vamos para o esboço da nossa aula de hoje. Não tem, irmãos, como em 1h30 a gente falar aqui de 17 pontos, 17 capítulos, não tem como, tá? É impossível a gente falar tudo aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. A gente estava até conversando aqui aquele dia, né, se podia até aumentar mais o horário. Aí teve gente, porque eu estou chego tarde, não sei o que e tal, não sei o que. Irmão, o curso de teologia que eu fiz lá em Ceilândia Sul, foram 2 anos básico, viu, irmão? O básico, mas eu não convalidei o meu curso de teologia, porque eu tinha que fazer uma convalidação, né? Eu não convalidei. E, portanto, eu tenho só o básico e ainda falta convalidar, tá? Para ser reconhecido. O curso que eu fiz aí em Ceilândia era toda segunda-feira também, de 7h30 às 11 horas da noite, tá? 2 anos, tá? Por isso, irmão, não é fácil. Às vezes a gente fica aqui atropelando as coisas aqui, né? E é tido até às vezes assim como, não estou aprendendo nada, está atropelando. Mas não tem como, tá? Por isso que mais uma vez eu quero incentivar os irmãos, já que o tempo é pouco, estude o livro em casa, escreva as suas dúvidas e pergunte, tá? Nós vamos estar sanando, e se eu não souber, vou buscar, irmãos, a resposta. Vamos falar aqui sobre a soteriologia objetiva. Assim, irmãos, e no curso
da igreja onde eu estava aqui antes de vir para cá, eu era professor. Lá também era 7h30 até 11 horas da noite, tá? E foram 2 anos também. Por isso aqui, irmãos, é bem resumido mesmo, tá? Esse curso. Hoje eu vou dar uma sugestão para os irmãos aí de algo sobre essa matéria aqui. Soteriologia objetiva, soteriologia subjetiva. O que é isso aí? Vamos falar um pouco sobre a graça de Deus. Vamos falar sobre a expiação pelo sangue, redenção, propiciação, fé para a salvação, arrependimento, confissão e perdão, a regeneração espiritual, a imputação da justiça de Deus, adoção de filhos, santificação, presciência, eleição, predestinação, justificação, segurança da salvação. Tudo isso aí numa matéria só. E aqui, irmãos, está resumido. Está resumido. No livro dos irmãos aí está resumido, tá? O assunto está muito resumido. Vamos lá, irmãos, para a gente iniciar aqui. Soteriologia. O que é soteriologia? É o estudo da salvação. O nome dessa matéria da disciplina teológica sistemática advém do grego soteria, que aparece quase 50 vezes no Novo Testamento. Jesus foi o primeiro a usar essa palavra no Novo Testamento, essa palavra soteria, tá? Quando dois lugares que ele usa aqui, Lucas 19, versículo 9, ele vai dizer sobre Zaqueu: hoje veio salvação, hoje veio soteria a esta casa, tá? João 4, 22, que foi pregado ontem à noite aqui, sobre a samaritana, Jesus responde para aquela mulher: olha, a salvação ela vem dos judeus, e ali ele estava dizendo, a soteria vem dos judeus. Então, João também usa, Pedro também usa, mas quem é a pessoa que mais usou essa palavra? Paulo. Irmãos, e qual o livro que ele mais usa? Acabamos de ler aqui, Romanos. Romanos é quase a totalidade dele falando sobre a salvação, tá? Uma coisa interessante, irmãos, quem é baiano aí? Alguém de Salvador? Salvador. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Por quê? Mas por quê? Por causa da salvação. É Salvador, tá? É ligado a salvação, Salvador. Aí eles pegam a palavra Salvador e aí vem o sotero, entra sotéria, tá? Ao invés de falar sotéria, eles emendaram ali como soteropolitano, tá? Então, irmãos, uma coisa interessante, né, que tem aí no nosso Brasil, né? Irmãos, uma pergunta: Deus ele trabalha sozinho na salvação? O homem precisa fazer alguma coisa ou ele não precisa fazer nada? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, isso é motivo de debate, tá? E nós vamos, irmãos, aqui nós como arminianos, né? Nós cremos, né? Nós pendemos mais para o lado arminiano. A gente crê, irmãos, que Deus ele realiza a salvação, mas o homem ele precisa fazer alguma coisa não para se salvar. Ou seja, eu não preciso morrer na cruz, eu não preciso mais me flagelar, cortar o meu corpo, né? Pagar a penitência, tá? Subir de joelho ali. Eu não preciso, não preciso fazer mais nenhum sacrifício para que eu adquira a minha salvação. Por que eu estou falando sobre isso? No curso de teologia que eu fiz, um dia está lá o pastor lá, o meu professor,
Ele falou que não, que depois que Jesus morreu na cruz, você não precisa fazer mais nada. Aí eu fiquei assim, aí eu falei assim, peraí pastor, deixa eu entender aqui, eu não preciso fazer mais nada para ajudar ele na salvação, né? Para ajudar no processo da salvação que foi feito na cruz, é isso que o senhor está falando? Não, você não precisa fazer mais nada não. Aí eu falei, não, aí agora, irmão, por isso que eu estou falando, você tem que ser encrenqueiro, irmão. Você tem que ser encrenqueiro mesmo, nesse ponto. Você não tem que ficar engolindo qualquer coisa não. Se eu, pastor Célio, estiver falando alguma bobagem aqui, irmão, me confronte, tá? Me confronte. Agora tem argumento. Tem argumento. Eu vou ter o meu argumento, tá? Aí eu falei, não, pastor, não, agora o senhor está indo longe, o senhor foi longe demais, porque, preste atenção. E naquela época, irmãos, eu estava fazendo um curso de teologia para poder querer aprender alguma coisa, né? Aí eu peguei e falei, pastor, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que todos os que correm no estádio, correm para receber uma coroa. Eles correm, e Paulo vai dizer, eles correm para receber uma coroa corruptível, uma coroa que vai se acabar com o tempo. Nós corremos para receber uma coroa incorruptível. E aí Paulo vai dizer, e aquele que corre, de tudo se abstém, para poder ganhar o prêmio. E o que Paulo estava falando? Ele estava falando da salvação. Preste atenção. Eu já falei isso aqui, né? Se eu vou correr aí uma maratona aí, não é uma maratona não, irmão. Do jeito que eu estou aqui, 5 quilômetros, irmão, né, irmão Rômulo? 5 quilômetros. Põe o irmão Rômulo aí que está correndo todo dia aí, e põe o pastor Célio do jeito que está aqui. Ele vai embora, irmão. E eu vou, quando chegar ali, eu já estou com meio metro de língua para fora. Por quê? Porque eu não me abstive de algumas coisas para isso. Por que os quenianos, irmãos, eles ganham as corridas de São Silvestre? Porque eles se abstêm. Eles correm no deserto. Alguns correm até descalço. E aí vem aqui um com tênis da Nike e não sei o que, vou ganhar São Silvestre. O queniano, irmão, chega com uma diferença de quase 1 hora. Aí tá lá, né? Aí eu falei, não. Aí ele, não vamos conversar sobre isso aí não. Eu falei, não, mas aí eu preciso. Jesus, ele fez o sacrifício dele na cruz, mas eu preciso me esforçar. E como que eu me esforço? Santificando. Preste atenção numa coisa, irmão, já estamos entrando em um assunto aqui. Deus não vai santificar por você, Ele já é santificado, Ele é santo. Eu é que preciso me santificar. Se Coca-Cola, irmãos, vai me fazer mal na minha corrida, né? Agora eu estou trazendo para um sentido espiritual, coloca pelo lado espiritual, tá? Se Coca-Cola vai me fazer mal, para eu não conseguir terminar a minha trajetória, o que eu tenho que fazer? Vai para lá, Coca-Cola, né? Eu preciso me abster. Então, irmãos, Deus ele fez o que ele tinha que fazer, demonstrando na cruz, mas eu preciso fazer algo. E isso aí, irmãos, é um debate muito grande. Na introdução do livro dos irmãos aí, o irmão Samuel não está aí, né? Falei que ia falar sobre isso aí, mas tem 2 palavras aí, monergismo e sinergismo. Alguém já ouviu falar sobre essas 2 palavras? Pois, irmãos, essa palavra ela é muito debatida e muito tocada nas igrejas presbiterianas e em seminários, em cursos teológicos, constantemente. E já que nós estamos falando em curso teológico, nós estamos num curso teológico, né? Aí fala sobre monergismo e sinergismo, né?
E aí eu achei interessante da gente poder diferenciar isso. Na introdução ele fala sobre, nós não podemos aqui tocar num assunto sobre monergismo e sinergismo, mas o que é isso? Monergismo e sinergismo, tá? Vamos lá. O monergismo, o monergismo significa, a palavra monergismo significa trabalhar sozinho, tá? Quem crê no monergismo e segue o monergismo, acredita que Deus ele realiza e realizou a nossa salvação sozinho. Mas eles não estão errados. Deus realmente realizou a obra sozinho. A obra lá atrás, tá? E o que é o sinergismo? O sinergismo, irmãos, significa trabalhar em conjunto. Por isso que os irmãos vão escutar de vez em quando, a partir de hoje, os irmãos vão escutar alguém dizer: existe essa sinergia entre as pessoas, tá? E quando está falando sobre sinergia, estão dizendo que as pessoas trabalham juntas, tá? Exatamente, mas uma energia com várias pessoas trabalhando, tá? Agora preste atenção, irmãos. O sinergismo que é falado quanto à salvação significa isso aqui, ó. Deus efetua a salvação, aí ele concede graça para o homem. O que é essa graça, irmãos? Uma graça capacitadora, uma graça que é chamada de graça preveniente, tá? E ele concede essa graça para o homem aceitar o plano da salvação, tá? E aceitar trabalhando também a partir de agora. Não é que o homem vai fazer a salvação, não é que o homem vai construir, que ele mesmo vai se salvar, ele vai fazer alguma coisa para ele se salvar na questão, espiritual, como Jesus fez na cruz. Não, de maneira nenhuma. Aquilo que Jesus fez na cruz, mas a partir desse momento em que a graça de Deus alcança esse homem, essa graça, irmãos, vai dar capacidade para ele continuar desenvolvendo essa salvação todos os dias, tá? Por isso, irmãos, o monergismo, eles acreditam o seguinte, que Deus ele realizou e que o homem não precisa fazer nada. Aí entra em controvérsia, irmão, porque eu preciso fazer sim. Eu preciso desenvolver essa salvação na minha vida todos os dias, tá? Então é só ilustrando aí o que está escrito na introdução sobre monergismo e sinergismo. Vamos lá, irmão. Soteriologia objetiva. O que é a soteriologia objetiva? A soteriologia objetiva é o que Deus faz por nós, tá? A objetiva é o que Deus faz por nós, tá? E aí, irmãos, a soteriologia objetiva, ela tem 3 pontos que já foi estudado. Na terça-feira, umas terça-feira passadas aí, pastor Giovanni falou sobre esses pontos aqui. A soteriologia objetiva, ela tem 3 pontos: a justificação, a regeneração e a santificação, tá? A soteriologia objetiva. O que é justificação? Justificação, irmãos, é a mudança de posição externa e legal do pecador diante de Deus, de condenado para justificado. Preste atenção, irmãos. No momento, eu já peguei, mas pode deixar aí. No momento, irmãos, preste atenção aqui, ó, deixa eu trazer algo para os irmãos aqui.
E eu acho isso uma estupidez, irmãos, uma bobagem. Quem já ouviu dizer assim: eu não aceitei Jesus não, Ele que me aceitou? Irmão, isso para mim é uma bobagem. Isso para mim é uma bobagem. Aí assim, quem estava perdido era eu, não era Jesus, para eu achar Ele, para eu aceitar Ele. Irmãos, quando eu digo assim, quando você pergunta para uma pessoa se quer aceitar a Jesus como Salvador, é aceitar o plano da salvação que Ele fez na cruz. Não é, irmãos? É Ele que me achou. É claro, irmãos, é evidente. Por isso que eu estou falando, isso é bobagem. Tem pessoas, irmãos, que arrumam confusão com bobagem. Não pode falar isso aí não. Quem aceita é Ele, quem me aceitou foi Jesus. Mas é claro, pelo amor de Deus. Mas irmão, no momento, aí pronto, irmão, já desfaz da Assembleia de Deus, já desfaz de tudo que a gente sempre pregou, sempre viveu, por causa de definições teológicas, tá? De definições teológicas. Aí, irmãos, olha aqui, a justificação ela é tão importante, que quando a gente, irmãos, aceita Jesus como Salvador, e eu vou falar mesmo, aceita Jesus como Salvador, né? Eu aceitei o plano dele, o plano que ele fez lá, eu aceitei o sacrifício dele, sim, eu aceitei, Deus me deu essa graça para eu poder aceitar, tá? Quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, já acontece a justificação na minha vida. Eu já deixo de ser um transgressor da lei para ser uma pessoa justificada diante de Deus. Deus, irmãos, ao olhar para a irmã Eliane, não vai olhar para a irmã Eliane. Antes da irmã Eliane está o sacrifício de Jesus por ela. Aí torna ela justa, tá? Leia aí para mim, por favor. Agora eu vou deixar os irmãos ler aí, João 5:24, bem forte aí, João 5:24. Isso, João 5:24. Alguém? Vou ter que ler? Deixa eu voltar aqui direitinho assim. Pode ler de novo. Em verdade, vos asseguro, quem ouve a minha palavra, crê naquele que enviou. Ouve a palavra, crê naquele que enviou, terá a vida eterna ou tem a vida eterna? Olha, irmão, no momento em que você aceita Jesus como Salvador, você tem a vida eterna, não é terá a vida eterna. Já começou, irmãos, a vida eterna na sua vida, porque você foi automaticamente justificado diante de Deus. Tem a vida eterna? Não entra em juízo, não entrará, não está dizendo entrará em juízo, não entra, tá? Ou seja, também automaticamente já foi limpo, tá? Que mais? Passará da morte para a vida? Não, passou no passado, irmão. Quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha a vida eterna no mesmo momento, é riscado a sua cédula de condenação, tá? E você passou no passado, já aconteceu, passou da morte para a vida. Ô irmão, isso é glorioso, isso é motivo da gente querer servir mais a Jesus Cristo, e parar com essas bobagens, irmão, de ficar lembrando de pecado do passado.
O diabo, ele fica lembrando dos teus pecados. Tem grupos aí, irmãos, aí de G12 aí, que aí a pessoa tem que ir lá para ficar lembrando de pecado. Escreve o teu pecado aí no papelzinho. Aí vai lá. Ah, aquele dia minha mãe me bateu, eu fiquei com raiva dela. Ah, aquele dia o pastor me chamou a atenção. Ah, aquele dia minha esposa. Aí vai lá, aí faz uma fogueira, vai queimar o pecado. Pelo amor de Deus, irmão, então você nunca foi crente. Porque acabamos de ler aqui, irmão, acabamos de ler que no momento em que eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, para me salvar, e eu aceito este plano da salvação, eu sou automaticamente perdoado diante de Deus e justificado diante dele. Não tem mais, irmão, ficar negócio de lembrando de passado, não. Quem lembra de passado, irmão, é o diabo que lembra do teu passado. Jesus não lembra mais do teu passado. Deus não lembra mais do teu passado. É Ele que diz lá, né, no profeta menor, diz assim: dos teus pecados não me lembro mais, e lanço no mar do esquecimento. Não tem esquecimento lá não, tá? Esquecimento é por nós, mas está lá. Mas lança no mar, e não me lembro mais deles. Aí sim, Deus fala: eu lanço no mar e não me lembro mais, tá? Exatamente. A Bíblia não dá margem, irmãos, para você pecar. É tanto que o texto vai dizer: se pecarmos, não pequeis. Todavia, se pecarmos, por isso, irmão, a Bíblia não diz assim, ó, peque à vontade porque você tem um advogado. Negativo. Cuidado com isso aí. Se você está pecando aí à vontade, é porque você nunca nasceu de novo, tá? Outra coisa é a regeneração. O que é isso, irmão? É a mudança de condição do pecador, de servo do pecado para filho de Deus. É o que nós chamamos de novo nascimento. É a regeneração, tá? Santificação é a mudança de caráter, mudança subjetiva, né? E a mudança de serviço, mudança objetiva. Mudança de caráter, irmãos, quer dizer do seu interior, né? E a mudança objetiva é a mudança de serviço. Eu servia um outro, eu fazia uma vontade de outro, agora eu estou fazendo a vontade do meu Deus, daquele que morreu na cruz por mim, né? Como nós lemos em João 15, versículo 4 e 17, 26. Não vamos ler, já estou aqui muito tempo aqui nesse aqui já. Soteriologia subjetiva. Então a objetiva é o que Deus faz por nós. A subjetiva é a nossa resposta ao que Deus faz por nós, tá? Aí, irmãos, tem gente que fica falando assim, que aí esse grupo que eu estou falando para os irmãos aí, eles dizem que não, que o homem não tem capacidade de se levantar, é Deus quem levanta. E aí inventa até mesmo um dizer aí, alguns até diz que tem na Bíblia, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Tem na Bíblia, a Bíblia diz, mentira, livro das heresias, capítulo 2, versículo 1, né? E eu vou mais longe, irmão. O cair é do homem e o levantar é do homem, tá? Não coloca para Deus as tuas quedas, as tuas falhas, não, tá? Agora ele dá força para a gente levantar. Aí é diferente, tá? Por isso algo interessante, irmão, sobre isso aí, como que nós respondemos à chamada de Deus, à chamada da salvação. E tem um caso bastante interessante, que é citado inclusive no livro, sobre o filho pródigo. Quando ele vai para o mundo, ele mesmo resolveu ir para o mundo. Ele vai lá, tal, e faz aquilo tudo lá, e vai comer
né, as lavagens dos porcos, mas um dia ele cai em si. Ele cai em si, ele, irmãos. E aí ele começa lá, um dia lá, aquele fedor de porco lá, e ele pensando assim, lá na casa do meu pai, tinha comida bastante, e eu aqui comendo lavagem. Levantar-me-ei. Não você não vê lá Jesus dizendo assim, aí Deus tomou ele pela mão e disse, levanta e vai para a casa do teu pai. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Vou chegar lá e vou dizer para ele, Senhor, meu pai, eu não sou digno mais de ser chamado como um dos teus filhos, me trata como um dos teus jornaleiros. Irmãos, o que mostra aqui, irmãos? Mostra que ele teve intelecto, ele teve sentimento e ele teve vontade. Tudo isso trabalha na salvação. Tudo isso, irmão. Por isso que o homem sim tem essa capacidade de dizer um não ou um sim para a chamada de Deus. Tá? Então, do mesmo jeito, a soteriologia subjetiva, ela tem 3 características. Ela fala sobre a salvação quanto ao passado, tá? Ela fala quanto a salvação quanto ao presente, e ela fala quanto a salvação quanto ao futuro. Quanto ao passado, irmãos, essa salvação ela é posicional em Cristo, pois já foi recebida mediante a fé e o arrependimento. É isso que eu estou falando. Eu não sei se foi numa segunda, eu não sei se foi numa terça, eu não sei se foi no sábado, eu não sei se foi no domingo, né? Mas cada um de nós aqui, irmãos, mesmo aquele que nasceu em um berço evangélico, teve um dia de ter um encontro com o Senhor, um encontro verdadeiro com o Senhor. E isso aconteceu no passado. E ali houve a fé e o arrependimento. A salvação no presente, irmãos, como que ela é caracterizada? Ela é caracterizada pela santificação na conduta do crente diante do mundo, tá? E a salvação quanto ao futuro, isso aí diz, irmãos, da salvação completa. A nossa salvação já está completa? Não, a nossa salvação não está completa, tá? A nossa salvação ela vai estar completa quando nós chegarmos lá na glória e sermos glorificados. Aí sim, irmãos, ela vai estar totalmente completa. Sabe por que ela não está completa? Porque nós continuamos pecando. Por isso, tá? Então, um dia nós vamos deixar de pecar. E isso só vai acontecer quando nós formos glorificados, tá? Vamos lá. Graça de Deus, né? O que é graça? Favor imerecido. Todo mundo tem isso aí de cor, né? Mas vai muito mais além do que isso aí, tá? Agora, qual graça que está falando? Porque existe a graça comum e a graça salvífica, tá? A graça comum, irmãos, preste atenção, ela é liberada a todos. O que é a graça comum, irmãos? Hoje fez sol, mas fez sol sobre todos. Se chover, vai chover sobre todos. Todo mundo aqui almoçou, não só o crente, mas o ímpio também, tá? Tem saúde, tá com o ímpio também, tá com o crente também, tá? Isso aí, irmãos, é a graça de Deus manifestada, né? No Salmo 145, versículo 16, diz lá: abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes, de todos, não é só daquele que crê em Deus, não, tá? Isso aí se chama graça comum, é uma bênção que Deus dá indiscriminatoriamente, tá?
Deus, Ele faz chover, Deus dá bênção, Deus dá o sol, Deus dá o oxigênio, né? Isso aqui que eu estou respirando, não é só para crente não, é para ímpio também. Isso aí é graça comum, é Deus que faz isso, Deus faz para todos. Agora, irmãos, no Salmo 104, versículo 10 ao 30, depois você lê também lá vai falar sobre a natureza, sobre a chuva, vai falar sobre o sol, vai falar sobre os viajantes, vai falar sobre tudo, e é Deus protegendo e dando graça a todos. Mas existe uma diferença da graça salvífica. A graça salvífica é a atitude ou provisão graciosa do Senhor para com o indigno transgressor da sua lei, tá? É diferente, e isso aqui não acontece com o ímpio. A graça salvífica, ela é manifestada somente para aquele que crê em Deus de todo o coração, tá? E qual a diferença, irmãos, da graça para a misericórdia? Tá? A graça é Deus dando o que nós não merecemos. O que eu merecia? Eu merecia morte. É Deus não dando, né? É Deus dando o que não merecemos, o que não merecemos, é a graça de Deus. O que eu merecia aí, né, era outras coisas, mas aí, ó, Deus dá o que eu não mereço, isso se chama graça. Mas ao contrário de misericórdia, misericórdia é Deus não dar aquilo que eu mereço. Quando Deus tem misericórdia da minha vida, é Deus dando, não me matando, tá? Deus não me punindo. Tudo isso aí é a misericórdia de Deus, tá? Tudo é pela graça de Deus. Pela graça nós crescemos na fé, nós triunfamos contra o mal, nós trabalhamos para o Senhor, cantamos, tratamos, ofertamos, tá? Ajudamos, levantamos outras pessoas também. Tudo isso é pela graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus, em síntese, né? A graça do Senhor é a dádiva das bênçãos diárias que recebemos dele sem nós merecermos. É ainda a dádiva da capacitação divina no crente para este realizar a obra de Deus, tá? Paulo vai dizer: segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. Paulo não diz assim, ó, eu que construí, eu que coloquei como um sábio arquiteto. Ele diz antes, segundo a graça que me foi dada. Eu lembro de um pastor falando, né, que um pastor foi assumir uma igreja de outro pastor. E aí, quando ele assumiu ali, no dia da posse dele mesmo, ele já foi olhando assim, eu vou mudar aquela cadeira ali, eu vou mudar isso aqui, eu já vou mudar a cor dessa igreja e tal. E o pastor presidente chegou para ele e falou assim: olha, você quer um conselho? Espera pelo menos 1 ano para você serrar o primeiro pé da cadeira. Sabe por quê? Não é você que faz, não, é Deus que faz. Aí tem gente que já chega assim: não, eu vou fazer isso aqui, eu já vou mudar isso aqui, eu sou o melhor, eu sou aquilo. Irmão, amanhã a tua respiração pode acabar, né? Por isso que Paulo vai dizer: segundo a graça de Deus, ele me pôs como um arquiteto. Eu planto, mas outro vem, vai regar, mas é ele quem vai dar o crescimento, tá? Então é Deus que faz isso aí. Expiação, irmãos, o que é espiar? É ficar assim, espiando, né? Goiano gosta de falar isso aí, né? Espia, né? Espiar é isso aí. O que é espiar, irmãos? É a morte de Jesus em nosso lugar. É quando ele toma o lugar, é quando uma coisa ou algo toma o lugar de outro. No caso, no Antigo Testamento, toda ovelha, todo animal que morreu no Antigo Testamento, aquilo tudo lá era uma expiação, tá? Tomava o lugar
do outro, tá? Temos para a salvação, na salvação nós temos esses 4 termos aqui: expiação, aplica-se a salvação em relação ao pecado, quanto ao seu alcance. Nós temos a redenção, que diz respeito à salvação em relação ao pecador e seu pecado. Outro termo, propiciação, aplica-se a salvação quanto à transgressão. E nós temos a imputação, que se relaciona com a salvação quanto a um crédito que Deus coloca na sua conta, tá? Tudo isso aí está na salvação, né? O que é expiação? Expiar aqui vem do hebraico kiper, que significa encobrir, cobrir, ocultar, tirar da vista, né? Ali embaixo, a expiação, irmãos, quando se fazia a expiação, ela aplacava o legislador por satisfazer a lei que ele tinha, né? E essa lei tinha sido violada pela culpa do pecado como ato praticado, bem como manchada, ultrajada pelo pecado como estado da natureza do pecador, tá? Então, irmãos, é um jeito de aplacar a ira de alguma coisa que você quebrou, tá? Isso é a expiação, tá? Existe uma necessidade da expiação, né? E isso foi cumprida por Jesus Cristo. Deixa eu correr aqui. A obra expiatória, irmãos, no Antigo Testamento, ela era perfeita? Não. Por quê? Alguém me ajuda aí? Só encobria. Tinha mais uma coisa também. Ela durava apenas 1 ano. No outro ano, o sumo sacerdote tinha que fazer de novo o sacrifício pelo povo. Só encobria. Deus aceitava, tá? Deus aceitava. Mas o problema é que tinha prazo de validade. Tinha prazo de validade. Agora, irmãos, Jesus Cristo, quando ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, ele quebrou a validade. Ele rasgou a validade. Agora a validade é eterna, tá? Não precisa mais de ano em ano você vir com um boi na rua aí, né? Para ele tomar o meu lugar. Não precisa mais não. Jesus tomou o meu lugar definitivamente, tá? Vamos lá. Redenção. Nós vimos que a redenção tem a ver com a pessoa do pecador. Ela é realizada por Jesus Cristo. Deixa eu correr aqui. O que é redenção? Aí que nós temos vários termos de redenção, mas todos esses termos aqui, irmãos, diz respeito a ir lá no mercado e comprar algo e trazer para fora do mercado. Isto é redenção, tá? Aí mostra claramente o que Deus fez pela nossa vida. Agora, vou perguntar mais uma vez: Deus comprou, foi da mão do diabo a nossa vida? Porque tem esse pensamento aí, irmãos, que Jesus pagou o preço que o diabo estava exigindo pela nossa vida. Irmão, pelo amor de Deus, não tira esse pensamento do seu coração. Irmãos, isso aí é uma doutrina que foi criada por pais da igreja, de que existe essa dualidade, e aí, irmãos, e alguns ainda dizem que Jesus, ele enganou o diabo, tá? Ele fez ali uma pegadinha com ele ali. Quando o diabo percebeu, o homem já tinha sido comprado já. Pelo amor de Deus, isso é heresia, tá, irmãos? O que Deus, irmãos, ele paga é o preço do pecado. E preste atenção, irmãos, ninguém precisa morrer mais. Ninguém precisa mais, irmãos, morrer pelo pecado. Jesus já morreu, o preço já foi pago na cruz. É isso, tá? É o preço da nossa salvação. Ele pagou a si mesmo, ele se deu a si mesmo por causa dos nossos pecados, tá? Aí nós vamos ver aqui esses termos. Os irmãos estudem aí nas
nos vossos livros, tá? Redenção dos pecadores, nós temos aí a figura do Goel, né? Que é, essa palavra Goel significa resgatador, remidor. A redenção, ela tem 3 resultados: na conversão da alma, na nossa ressurreição e no domínio da terra. Quando vai acontecer esse domínio da terra? Quando acontecer o milênio da igreja, tá? O milênio de Cristo, quer dizer, tá? O domínio vai ser resgatado. Propiciação. A propiciação está escrito lá em Êxodo 32, 20, que Moisés fala: olha, eu vou subir e vou fazer propiciação pelos vossos pecados. Propiciar, irmãos, é aplacar, tornar benevolente o ofendido, mediante uma oferta judicial e expiatória. Ali em cima da arca tinha a tampa do propiciatório, aonde tinha 2 figuras de querubins, irmãos, querubins, tá? E as asas deles ali encostando uma na outra e eles olhando para baixo. E aí, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava com sangue, aspergia o sangue em cima do propiciatório, e aí Deus, o pecado de Israel era encoberto, ou seja, era aplacada a ira de Deus. Ninguém iria morrer mais por causa do pecado. A propiciação como resultado da salvação, da expiação, tá? Vamos passar isso aqui. Como eu disse, irmãos, aí tem que ter mais tempo, né, para a gente poder falar aqui. Fé para a salvação. É preciso ter fé para salvar, irmão? Sim. Claro, né? Agora, essa fé, ela é ativa e ela é passiva, tá? A fé ativa diz respeito ao nosso viver, ao nosso agir no nosso trabalho para com Deus. Já a passiva, a fé passiva, o lado dela passivo, se relaciona com a nossa fidelidade do crente ao Senhor e a sua firme perseverança. Vamos pular aqui. Manifestação da fé salvífica. Tem muita coisa aqui. Temos que defender a nossa fé. Defender a nossa fé, irmãos, é sair nos tapas aí. Como que eu defendo a minha fé, irmãos? Mas como que eu defendo? Só tendo conhecimento? Eu tenho que saber, irmão, ler a palavra de Deus. Eu tenho que saber defender a minha fé com a palavra de Deus. Você não vai defender a sua fé com um gibi. Você não vai defender a sua fé com novela. Você não vai defender a sua fé com fofoca. Não, você vai defender a sua fé com a palavra de Deus. E Judas vai dizer que nós temos que estar preparados para defender a nossa fé, para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá? Batalhar aqui não é trocar tapa não, irmão, mas eu tenho que saber aquilo para o que eu fui resgatado. A pessoa chega e fala assim: por que você serve a Jesus? Porque eu não sei, né? Porque eu estava lá, nem aí. Não, irmão, pelo amor de Deus. Eu sigo a Jesus porque Ele morreu na cruz por mim, porque eu era miserável pecador, porque eu era digno de morte, mas Ele tomou o meu lugar. Defenda, né? Nós temos que defender a nossa fé. E temos outras expressões de fé aqui. Arrependimento, tá? A fé se relaciona com Deus, o arrependimento se relaciona com o pecado. Por quê? Porque somente se arrepende quem peca, tá? O arrependimento, pois, é uma doutrina básica quanto à salvação, tá? E isso aí era a pregação de João Batista e era a pregação do próprio Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai pregar também sobre o arrependimento. A igreja tem que pregar sobre o arrependimento. E temos que fazer, irmãos, uma diferenciação de arrependimento e remorso. O remorso, irmão, é só uma dor de cabeça. O remorso é só fiz uma besteira ali, uma bobagem. Não, arrependimento é muito mais além do que isso. Arrependimento é quando eu estou decidido
a aceitar que eu errei e não posso mais continuar no erro, tá? Isso é arrependimento. Confissão e perdão, no original o termo homologuel, e o substantivo homologia são os termos para confissão. O que é confessar, irmãos? Confessar é dizer de coração o que Deus diz sobre nós na sua palavra. Preste atenção, leia na Bíblia Sagrada, quando alguém confessou diante do Senhor, todas as vezes ele falava: Senhor, tu dizes dessa forma, Senhor, a tua palavra diz dessa forma, tá? Isso é confessar. A gente pensa que confessar é simplesmente dizer: Pai, me perdoa. Perdoar por quê? Perdoar porque Ele disse que perdoaria, que Ele disse que nós seríamos dele. Perdoar porque Ele disse que nós deveríamos ser santos, tá? Isso, nós temos que invocar isso. No sentido bíblico, confissão não se refere primeiramente a confessar pecados, significa concordar com o que Deus diz sobre nós e dele na sua palavra, bem como reconhecer os nossos pecados e faltas como sendo nossos e admitir os nossos erros, falhas, pecados e declará-los. Uma coisa interessante é quando Daniel vai orar. Ele estava lá na Babilônia, e aí, irmãos, a oração de Daniel mudou o coração de Deus, tocou no coração de Deus. Mas preste atenção na oração que ele fez. Ele vai dizer assim: perdoa os nossos pecados. Ele vai dizer assim: nós erramos, nós quebramos a tua lei. Ele lá, irmãos, o homem, a Bíblia mesmo vai dizer, quando o anjo chega lá, ele vai dizer assim: Daniel, você é um homem muito querido no céu, você é um homem muito querido no céu. Irmão, aquilo ali poderia encher o coração de Daniel. Oh, eu sou o cara. Não, irmão, quando ele vai orar, porque ele está vendo que na profecia de Jeremias era 70 anos, ele vai dizer: Senhor, já está se cumprindo os 70 anos, já se cumpriram os 70 anos, não está na hora da gente voltar, não? Aí, mas antes ele vai fazer o quê? Ele vai pedir, ele vai confessar pecado. É sério isso, irmãos, né? Confessar pecado. Confissão. A confissão, irmãos, ela pode ser secreta, ela pode ser pessoal e ela pode ser pública. A confissão secreta é aquilo que eu faço, com Deus, tá? Nem tudo você tem que ficar espalhando para as pessoas, não. Tem coisa que você tem que falar com Deus e basta, tá? Agora, a confissão pessoal é aquilo que eu confesso quando eu maltrato a irmã Eliane. Aí eu tenho que confessar, tá? E a confissão pública, irmãos, é aquilo que eu faço quando eu confesso para a igreja, porque envolve o nome da igreja, tá? Quando você dá um murro numa pessoa lá na frente, você a FADEV está dando um murro na cara daquela pessoa. Você envolveu o nome da tua igreja, e você tem que pedir perdão por isso aí. Você tem que confessar, tá? Cuidado com isso aí. Perdão também, perdão é a remissão da punição do pecado. É fácil perdoar, irmãos? E para Deus é fácil perdoar? Também não é, mas Ele perdoa, tá? Então não vem com esse negócio de eu não consigo perdoar. Deus te perdoa, né? Regeneração espiritual, o termo regeneração tem a ver com a nossa inclusão na família de Deus, tá? E nós vamos entrar aqui na questão a imputação da justiça. O que é isso? Deus, irmãos, a imputação é o lançamento ou creditamento do quê? Da justiça de Cristo a nosso favor, mediante a nossa fé em Cristo,
tá? Hoje, irmãos, o que faz você não ir para o inferno é a justiça de Deus, tá? Acreditada, tá aí na tua conta, irmão, tá aí na conta da tua vida a justiça de Deus. Você é justo, Deus te tornou justo. A adoção de filhos, irmãos, quem é o filho de Deus? É Jesus, e nós fomos adotados, tá? E não tenha esse não, eu queria ser a filha, não queria ser um adotado não. Irmão, preste atenção, o adotado aqui diz claramente, tá? O original dessa palavra adotado é com os mesmos direitos do filho, né? Com os mesmos direitos do filho. Você, a partir do momento em que Deus te adotou, você se tornou verdadeiramente um filho de Deus, tá? A expressão adoção de filhos é uma única palavra no original, huioteses, de huios e filho, né? E teses. Deixa eu correr aqui. A adoção na Grécia, os irmãos vão ver aí como que era, e é isso que eu estou falando aqui, o sentido da adoção. Santificação. A justificação é efetuada por Deus para nos salvar, põe-nos em correto relacionamento com Ele. Santo é aquele crente que vive separado do pecado, do mal, do mundo e dedicado a Deus e ao seu serviço, tá? Santificação de objetos, de eventos, né? A Bíblia fala, irmão, sobre santificação de objetos, eventos, datas, pessoas, animais. Não vou entrar aqui nesse debate, senão vai criar polêmica, tá? Vamos passar aqui. Santificação de pessoas, tá? Há dois principais sentidos de santificação do crente em relação a Deus. O primeiro diz respeito à separação do mal para pertencer a Deus, que é o sentido negativo. Negativo por quê? Negativo por quê? Porque é aquilo que diz assim, ó, não faça isso, não faça aquilo. O negativo é por causa disso, tá? O sentido negativo é por causa disso. E já tem o sentido positivo, que é aquilo, faça isso, faça aquilo. Para você ser santo, faça isso aqui, faça aquilo outro, tá bom? A santificação, do mesmo jeito da salvação, ela tem 3 tempos. A santificação, ela é passada e instantânea, ela é presente e progressiva, e ela é futura e completa, tá? A salvação passada e instantânea, no momento, irmãos, em que você aceitou a Jesus como Salvador, que você recebeu a salvação, você agora é santo, tá? Ah, pastor, mas eu ainda tenho. Você recebeu a santidade. Aí eu tenho que entrar para o segundo ponto. Eu tenho que progredir com essa santificação, tá? O que eu fazia de errado, eu não vou fazer mais, tá? Santificação presente e progressiva. E a santificação futura e completa, quando nós seremos 100% santos, será no céu. Presciência e eleição, irmãos, presciência e eleição. Aqui nós entramos num debate muito grande. Adão, ele já era predestinado a trair a Jesus? Sim ou não? Ele já era predestinado a trair Jesus? Irmãos, isso aí é debate, e esse debate sabe quando que vai acabar? Quando Jesus voltar, tá? Quando Jesus voltar. Pela soberania de Deus, e entrou ali, como nós estudamos na lição passada. Mas Adão tinha tinha uma opção de dizer sim ou não, tá? Ele já tinha, antes dele pecar, ele já tinha o livre arbítrio, tá? Então, irmãos,
O que desfaz dessa questão de que Judas estava predestinado a trair Jesus, está escrito em Atos capítulo 1, 25. Eles mesmos dizem que Judas se desviou. Se desviou, tá? Ele não foi, irmãos, eu digo com toda convicção, isso seria uma injustiça. E quando eu falo desse jeito, alguém vai dizer, mas é soberania de Deus. O próprio Jesus chega para ele e diz assim: olha, ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser traído, tá? E ele vai, o que eu digo é o seguinte, irmão, o mal está ali, eu vou lá nele se eu quiser. Judas, a Bíblia vai dizer, ele não foi Deus que desviou ele não, irmão. Se ele tivesse predestinado a trair a Jesus, ele seria desviado por alguém, mas ele se desviou. Saul do mesmo jeito, irmão, ele foi mudado, ele foi possuído pelo Espírito Santo, ele profetizou pelo Espírito Santo, ele edificou um altar a Deus e se desviou. Demas, Emineu e Fileto, tudo isso aí, irmãos, e isso aí nós chamamos de presciência de Deus. Deus, ele conhece todas as coisas, mas ele não as evita. Isso se chama presciência de Deus, tá? Nesse caso aqui, ó, está a presciência de Deus, tá? Vamos entrar aqui, irmãos, a eleição de Israel. Deus elegeu a Israel? Sim, Deus elegeu a Israel, mas preste atenção, lá na frente Israel se desviou, mas continuou como eleito. Até hoje Israel é eleito. A igreja é da mesma forma, e nós já estamos entrando aqui em um debate sobre predestinação, tá? A predestinação, ela não é individual, a predestinação, ela é geral, tá? Quem entrar está predestinado, quem sair, sai da predestinação. É difícil de entender? Mas em poucos minutos aqui não tem como falar. Por isso, irmãos, é que eu quero fazer uma sugestão aos irmãos, tá? Para eu poder encerrar aqui agora. Olha o que nós temos que estudar aqui ainda: decreto de Deus, predestinação e livre-arbítrio, calvinismo ou arminianismo, predestinalismo tem apoio na palavra de Deus, livre-arbítrio ou graça irresistível. É possível perder a salvação? O que a Bíblia realmente diz sobre predestinação? Então eu tenho uma sugestão para os irmãos. Se os irmãos quiserem, um dia, num sábado à tarde, que não tem evento aqui na igreja, ou num domingo que não tem evangelismo, que não tem eventos aqui na igreja, não aqui dentro da nave da igreja, irmãos, por causa da zeladoria, a gente vai para um lugar aqui em cima, tá? E a gente vai estudar sobre calvinismo e arminianismo, tá? Rapidamente aqui, nós vamos ter um breve resumo do surgimento do calvinismo e arminianismo. Vamos falar sobre o pelagianismo, tá? Vamos falar sobre o semi-pelagianismo, tá? O pastor Pelágio, ele não gosta do nome dele não, irmão. Mas justamente por causa desse cidadão aqui, eu acho que né, pastor? Vamos lá. Semi-pelagianismo, né? Não tem como explicar agora para os irmãos. Calvinismo, arminianismo, remonstrantes, calvinismo e a tulipe, que é os 5 pontos do calvinismo, teologia arminiana e a sects, que é os 5 pontos
do arminianismo para bater de frente com o calvinismo. E aí temos todos os 5 aqui. A gente explicaria um a um para os irmãos. Veríamos aqui um quadro comparativo entre o calvinismo e o arminianismo, tá? O que pregava Pelágio, o que pregava Armínio, o que pregava Calvino, tá? Colocar um ponto entre todos aí. O que John Wesley pensava sobre o calvinismo, tá? Bastante interessante sobre isso aqui. Resumo dos 5 pontos do arminianismo. Veríamos um por um, tocaríamos nessa questão aqui de Judas novamente, tá? Outros casos na Bíblia Sagrada de pessoas que tiveram a opção de dizer sim ou não e enveredaram pelo caminho do não. Essa graça é irresistível? Vamos explicar isso aí. A expiação ilimitada, eleição condicional, segurança da salvação, tá? Se os irmãos quiserem, a gente fica uma tarde aqui conversando sobre isso aí, umas 2, 3 horas conversando sobre isso, tá? Um dia, todos que quiserem. Quem não quiser, pode ficar na sua casa, não tem problema não, tá bom? A gente marca isso aí mais para frente, tá bom? Justificação, irmãos, o que é justificar? É tornar alguém justo, né? E isso tem um efeito judicial também, tá? Segurança da salvação, deixa eu terminar aqui. Eu posso perder a minha salvação? Sim, eu posso perder. Irmão, fala isso aí para um calvinista, para você ver o que é ficar bravo. Porque o pensamento do calvinista é esse: uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu posso perder a minha salvação. Agora, eu tenho a segurança da minha salvação, desde que ela esteja em Cristo. Aí, irmão, se eu estiver seguro em Cristo, eu não perco a minha salvação, tá bom? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.